Na semana passada, eu terminei falando sobre o tecido muscular e hoje nós iremos falar aí sobre o tecido nervoso, tá? Então, nós iremos ver aí um pouquinho as características aí do tecido nervoso, tá? Então, esse é o último tecido que nós vamos estudar aqui na disciplina de tecidos corporais. Aí eu vou passar uma atividade para vocês, fazendo uma relação ali do tecido muscular e do tecido nervoso, com os procedimentos utilizados como tratamentos estéticos, tá? E aí a gente agenda a nossa avaliação de nota 2, tá ok? Beleza? Então, deixa eu abrir para vocês aqui a aula de hoje. Cadê? Estamos aqui. Estão vendo aí? Apareceu para vocês? Apareceu? Apareceu. Bom, então hoje, como eu disse para vocês, nós vamos estudar aí sobre o tecido nervoso, tá? A exemplo do que vem acontecendo com os demais tecidos, quando a gente fala em tecido nervoso, nós falamos também nas suas características celulares e na característica ali das características que ele possui como função, né, e estrutura, tá? Então nós vamos avaliar essas características e vamos avaliar também a função desse tecido, a relação que existe entre o tipo celular e a função que ele desempenha, tá? Então, de modo geral, quando a gente fala de tecido nervoso, o tecido nervoso é o que compõe, na sua maior porção, o sistema nervoso, tá? E ele tem ali algumas características muito importantes e bem particulares relacionadas a ele. Ah, mas isso daí não é... Bom, então, quando a gente fala da célula desse tecido, ou das células desse tecido, a principal célula constituinte do tecido nervoso é o neurônio, tá? Então, como vocês estão vendo aí na tela do computador de vocês, né, essa é a característica da célula neuronal. Então, quando a gente fala de um neurônio, o neurônio ele tem um aspecto que é um aspecto estrelado, tá? Ele tem esse aspectozinho que vocês estão vendo aí, em formato de estrela, e aí ele é constituído por esses prolongamentos iniciais aqui, que nós chamamos de dendritos. Ele é constituído pelo corpo celular, que a gente encontra o núcleozinho aqui no meio, tá? E ele é constituído também por um prolongamento maior, que é chamado de axônio, tá? Em alguns neurônios, este axônio ele é envolvido por uma capa, vocês estão vendo aqui em azul, nessa capinha aqui representada em azul, que é chamada bainha de mielina. Então, essa é a estrutura de um neurônio. Quando a gente fala de uma transmissão de impulso nervoso, o impulso ele vem daqui para cá. Esse é o sentido da transmissão do impulso nervoso. Ele começa aqui, entra pelos dendritos, passa pelo corpo celular, vai pelo axônio, até chegar à terminação do axônio, até chegar no finalzinho do axônio, onde ele passa para um outro neurônio. Então, por isso, o neurônio tem essa configuração, tem essa característica estrelada com esse prolongamento, justamente para favorecer a passagem desse impulso nervoso, que nada mais é do que uma correntezinha elétrica, tá? É um impulso elétrico que passa ali de um neurônio para o outro até chegar no centro de processamento dessa informação e ser desencadeada uma resposta. Então, por isso que o neurônio ele precisa apresentar esta característica de uma célula estrelada com dendritos, corpo celular e o axôniozinho ali dele, para favorecer essa transmissão de impulso nervoso. Então, lembrando a vocês que a função desse neurônio é a transmissão desses impulsos nervosos. Ok? Beleza?
Ainda em se tratando do neurônio, eles podem ser classificados sob dois aspectos. Quais são eles? Primeiro, tipo morfológico, ou seja, então existem 3 tipos de neurônio. E esse tipo de neurônio está relacionado à presença dos dendritos, aqueles prolongamentos ligados ali ao corpo celular, né? Parte ali do corpo celular. Então, está relacionado à presença desses dendritos. Então, alguns neurônios, eles possuem vários dendritos. E por isso eles serão chamados de multipolares, como é o caso desse neurônio aqui, ó, vários dendritos. Outros neurônios, eles têm 2 prolongamentozinhos ali de dendritos. E por isso eles vão ser chamados aqui, ó, vocês estão vendo, de bipolar ou bipolares. E outros neurônios, eles são chamados de pseudo-unipolar, em razão de aparentar ter 2 conjuntos de prolongamentos de neurônio ali, mas na verdade ele tem apenas um conjunto. Então, por isso ele é chamado de pseudo-unipolar. Em tese, a função desses neurônios é a mesma, transmissão de impulso nervoso. O que diferencia é justamente essa captação por parte dos dendritos, que em alguns podem ser multipolares, em outros são bipolares, em outros pseudo-unipolares. Ok? Uma outra característica também desses neurônios é a função. Então, eles são classificados também de acordo com a função que eles exercem, que eles desempenham. Então, eles podem ser chamados de motores, são os neurônios relacionados a uma resposta, a uma ação. Por isso, eles também são chamados de eferentes. Eles vão desencadear uma resposta. Como, por exemplo, quando eu movimento os meus braços, as minhas mãos, o que está entrando em ação são os neurônios motores ou eferentes, porque eles estão dando uma resposta, que nesse caso configura-se como a movimentação ali das minhas mãos. Tá? Então, eles são motores ou eferentes. Eles podem ser ainda um conjunto de neurônios sensoriais ou aferentes. O que é isso? São neurônios que entram com uma informação. E aí nós encontramos esses tipos de neurônios mais característicos em órgãos dos sentidos, como, por exemplo, a sua visão. Então, na sua visão, existe ali um nervo chamado nervo óptico, que é constituído por neurônios sensoriais ou aferentes, que entram com esta informação da imagem ao seu redor. Tá? E, em terceiro, existem os neurônios que são chamados de interneurônios. O que eles fazem? Eles fazem a intermediação, eles intermediam a comunicação entre neurônios motores e neurônios sensoriais. Tá? Eu encontro esse conjunto de neurônios, por exemplo, ali na medula espinhal, que fica ali no forame medular, né, da tua coluna vertebral, né, e é uma estrutura do seu sistema nervoso central. Então, as informações são captadas por ali, pelos extremos, encaminhadas ali para essa região da medula espinhal, e ali há a intercomunicação neuronal entre neurônio sensorial e neurônio motor para desencadear uma resposta, tá? Então, relembrando que quando a gente fala de neurônio, eles podem ser classificados de acordo com o formato deles ou de acordo com a função deles. De acordo com o formato, são bipolares, multipolares e pseudo-unipolares. De acordo com a função, eles são motores, sensitivos ou interneurônios. Beleza? Ficou claro aí para vocês? Qualquer coisa, vocês interrompam aí e façam as perguntas. Tá bom? Então, é assim. Vamos seguindo aqui. Deixa eu apagar. Vamos lá. Tem um áudiozinho aberto. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Bom,
Além dos neurônios, existe também agora um conjunto de outras células que não cumprem essa função, tá? Essa função que a gente chama de transmissão de impulsos nervosos, mas é um conjunto de células extremamente importantes, tá? Do tecido nervoso, né? Então essas células são chamadas de células da neuroglia ou células da glia. Qual que é a função dessas células? Essas células elas têm a função de manter esse tecido, de promover a manutenção dele, né? Protegendo, nutrindo esses neurônios. Então, essa é a função das células da glia ou neuroglia. E aí existem 3 tipos de células da glia, que são os oligodendrócitos, as células de Schwann e os astrócitos, tá? São os 3 tipos de célula da neuroglia ou da glia, tá bom? E aí tem essa função geral de manter ali esse tecido, né, funcionando, tá? Em relação à transmissão do impulso nervoso, como é que isso acontece? Como é que isso vai se dar a nível neuronal? Acontece da seguinte maneira: quando a gente fala dos neurônios, lembra que eles têm prolongamentos? Vocês se lembram disso? Que são os axônios. Então, eles se prolongam e um neurônio se comunica com o outro. Esses neurônios em conjunto desses neurônios, eles irão acabar constituindo o que você conhece como sendo chamado aí de nervos, tá? Que são periféricos, são estruturas periféricas, estão inervando aí as extremidades aí do seu corpo, ora mandando informações pelos neurônios motores, ora recebendo informações pelos neurônios sensitivos, mas é o conjunto deles que formam esse monte de nervos. Mas quando a gente fala desses neurônios, eles vão se comunicando, vão se ligando um ao outro, só que eles não se conectam plenamente, totalmente, um fica ligadinho, grudadinho no outro, não. Eles ficam próximos um do outro, e entre eles cria-se ali uma abertura, um espaço. Esse espaço ele é chamado de fenda sináptica ou sinapse. Essa região. Então, a sinapse nada mais é do que a região de encontro entre 2 neurônios, tá? De comunicação, de contato entre os 2 neurônios. Só que eles não ficam grudadinhos. Existe um espaço entre eles, tá? Então, o impulso nervoso ele é captado, ele começa lá nos dendritos, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio, vai até as terminações do axônio e migra e é transferido para o próximo neurônio. Mas não existe um espaço entre eles, chamado fenda sináptica? Como é que, então, esse impulso, essa corrente elétrica passa de um neurônio para o outro? Aí que tem um detalhe, tá? Quando a gente fala de sinapse, para que o impulso passe de um neurônio para o outro neurônio, é necessário que nessa região, seja liberada uma substância. Nessa região aqui, ó, essa é a fenda sináptica. Seja liberada uma substância que vai favorecer a passagem do impulso nervoso desse neurônio para esse neurônio. E assim vai seguindo de neurônio para neurônio. Então, aqui é liberada uma substância chamada de neurotransmissora. E existem vários neurotransmissores, né? Como, por exemplo, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, enfim. Vários neurotransmissores que são produzidos ali para favorecer a passagem do estímulo nervoso de um neurônio para o outro neurônio ali por meio da sinapse. Tá? Então, o que permite esta passagem é a presença desse neurotransmissor. Então, existem várias substâncias que podem estimular esses neurotransmissores, né? A produção desses neurotransmissores, ou seja, e ativando assim as sinapses, tá? Então,
essas sinapses, elas só atuam, elas só funcionam, essa passagem só se dá quando o neurônio ele é estimulado. Sem estímulo não vai acontecer, mas a todo momento os neurônios estão sendo estimulados de uma maneira ou de outra, tá? Então existe um campo ali de neurônios, uma região, um grupo de neurônios está sendo estimulado de uma forma, outro de outra, enfim, mas estão sendo estimulados. E para que um impulso passe de um neurônio para o outro, é necessário ali, então, a presença desse neurotransmissor, dessa substância. Tá? Então, algumas substâncias estimulam, alguns alimentos estimulam a produção de neurotransmissores. É o caso, por exemplo, do café, tá? É o caso, por exemplo, do chocolate. Você já ouviu falar em pessoas que são viciadas em chocolate? Vocês já ouviram falar nisso? Já? Oi? Já ouviram falar? Já. Já. Ok. E sabe por quê? Não. Pois é. Tem a ver, né? Já ouviram falar de pessoas que têm viciado em chocolate, café? Tem a ver com esta produção, tem a ver com esse estímulo da sinapse. Então, a cafeína, algumas substâncias presentes no chocolate, em outros alimentos, elas acabam estimulando a produção de neurotransmissores, alguns neurotransmissores que são agradáveis ao organismo, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina. Quando a mulher está lá com TPM, né, no período menstrual, ela come o chocolatinho, fica bem, né, tranquilo, né, tranquilinha, de boa, né? Por quê? Porque o chocolate estimula isso, estimula a produção de dopamina, serotonina, endorfina, que são alguns hormônios que a gente chama hormônios do bem-estar. E aí isso promove uma sensação agradável. E aí isso cria uma dependência, né, dependência fisiológica. Então você vai querer agora comer sempre chocolate quando você estiver assim. É por isso que a pessoa que começa a comer uma caixa de bis, né, começa a comer um bisinho, dificilmente vai parar só em um bis. Vai ter que comer a caixa inteira, porque o chocolate ele faz isso. Não só o chocolate, várias outras substâncias, como por exemplo o álcool. O álcool também interfere na sinapse, como ele bloqueia a transmissão desse impulso de um neurônio para outro, ele dificulta essa passagem. O álcool, tá? É onde a pessoa, sob o efeito do álcool, ela acaba perdendo os sentidos, perde a noção de consciência, tá? Não se dá conta das coisas, né? Vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta, né? Enfim, fica com a fala descoordenada, tá? Por quê? Porque está comprometido essa passagem, tanto a recepção da informação, tá? Tanto a ação dos neurônios sensoriais, quanto a ação dos neurônios motores, né? Perde reflexo, tudo isso sob efeito do álcool, porque o álcool faz isso na região sináptica. E o interessante é que essas substâncias elas acabam criando uma dependência no seu organismo, uma dependência fisiológica, porque o seu sistema, o seu tecido nervoso, ele começa a acostumar com aquele tipo de estímulo. E cada vez mais ele precisa de ser mais estimulado, mais estimulado. E aí você vai aumentando a dose daquilo ali, você vai aumentando a quantidade, né? Por isso que as pessoas usam analogamente, né, de uma forma fazendo uma analogia, a pessoa que come muito chocolate, as pessoas chamam a pessoa que come muito chocolate de chocólatra, né? Porque cria-se uma dependência mesmo do uso desse alimento, tá? A mesma coisa acontece com quem usa o álcool, é o alcoólatra, tá? Porque está estimulando essa sinapse. O cara que é um alcoólatra, ele não é um alcoólatra, ele não começa a ser um alcoólatra bebendo 3 garrafas de pinga por dia. Começa um copinho, 2 copinhos, e isso vai criando, dando uma sensação, né, de estímulo ao sistema nervoso, ele vai querendo cada vez mais, e a dose vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí, quando se vê, o cara realmente está bebendo ali 3 garrafas de cachaça por dia, comendo 3 caixas de bis na hora do almoço, não vive mais sem chocolate, sem o refrigerante ou outro alimento qualquer. Então, são estimuladores da sinapse, tá? São estimuladores da sinapse. Alguém falou na semana passada sobre a questão da corrente russa, não é? Aplicada ao tratamento cosmético. Alguém falou isso na semana passada? Não falaram? Falaram ou não falaram, gente? Vocês se lembram disso?
Se lembram, gente? Estou perguntando para vocês. Ninguém se lembra disso? Só eu que me lembro? Só eu que vim na aula, né? Eu não lembro, mas a minha memória falha. Mas tudo bem, tá perdoado, viu? Mas eu me lembro. Então falaram assim, a corrente russa nada mais é do que uma eletroestimulação. Então ela estimula, né, essa ação neuronal, né? O neurônio ele funciona quando a gente fala da atuação sobre o músculo, né, e tal, a gente está falando de um estímulo nervoso, tá? Então ele funciona dessa maneira, ela funciona aí dessa maneira também, tá? Como eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Aqui nós temos representado a forma como esse impulso nervoso ele caminha ao longo do neurônio, tá? Como ele é transferido ao longo do neurônio. Tá? Então, aqui nós temos um neurônio aqui em cima que ele é diferente daquele que eu falei para vocês. Ele não tem uma bainha de mielina, ele não está revestido, tá? O de baixo, ele está revestido, beleza? Então, o que acontece? Um neurônio em repouso, em geral, a carga do lado de fora dele é uma carga positiva, como está aqui, ó. E do lado de dentro é a carga negativa, como está representado aqui, como vocês estão vendo. Tá? Isso ocorre em razão da presença de alguns sais minerais que garantem essa polaridade do neurônio, né? Ou seja, do lado de fora positivo, do lado de dentro negativo. Lembra que nós estudamos sobre transportes pela membrana das células? Aí nós falamos ali de transportes passivos, de transporte ativo, nós falamos ali do transporte de sódio, transporte de cálcio, enfim. Então, são esses dois minerais, tanto o sódio quanto o potássio, né, que garantem essa estabilidade do meio interno e externo do neurônio. Então, em repouso estável, ele está positivo do lado de fora. E em ação, ele está negativo, ou melhor, em repouso positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro. Em ação, isso vira. Então, quando o neurônio recebe um estímulo, tá? Essa corrente que é de milivolts, passa ali pelos dendritos, corpo celular e vai para o axônio. Isso muda agora a polaridade do meio interno e externo. Então, isso vira. Do lado de fora passa a ser negativo e do lado de dentro passa a ser positivo. Aí nós dizemos que nesse ponto, tá, está acontecendo potencial de ação. Ele está em atividade agora. Como vocês estão vendo aqui, ó, negativo e positivo. Antes estava positivo, agora está negativo e positivo. Então, houve uma despolarização. Aqui ele está polarizado, com as cargas positivas do lado de fora e negativas do lado de dentro. Aqui ele está no potencial de ação, ele está despolarizado, ou seja, carga negativa foi para fora agora e carga positiva veio para dentro. Isso acontece para permitir a passagem do impulso nervoso. Senão, ele não passaria, tá? À medida que ele passou, isso vai acontecendo em blocos. Então, acontece primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. Então, ele vai mudando essa estrutura dele. À medida que o impulso passou, aquela região por onde ele passou volta novamente ao estado de repouso. Tá? Volta novamente a ser polarizado. Então, acontece uma repolarização. Resumidamente, quando a gente fala de transmissão do impulso nervoso, o neurônio está polarizado, ele despolariza, depois ele repolariza. É isso que acontece. Aí despolariza, repolariza. Despolariza, repolariza. Tá? Ou seja, essa despolarização é a inversão da carga que eu estou falando para vocês. Positivo passa para dentro, negativo passa para fora. Esse neurônio, como eu disse para vocês, ele não tem uma bainha. No entanto, esse aqui embaixo, ele tem, ó.
tem uma bainha que é chamada bainha de mielina, como vocês estão vendo aqui, ó, bainha de mielina. E ele tem umas regiõezinhas aqui, ó, estão vendo? Essas regiõezinhas aqui são chamadas de nódulo de Ranvier. Essa região. A transmissão de impulso nesse neurônio, ela é um pouquinho diferente do que acontece nesse outro aqui. Ela é um pouquinho diferente. Tá? Como ele tem bainha de mielina, então o impulso nervoso, ele passa de um nódulo de Ranvier para o outro. E aí a gente chama essa transmissão de impulso de saltatória. Ele salta de um nódulo para o outro. Então, isso garante uma efetividade, uma resposta mais rápida. A transmissão de impulso nervoso no neurônio com a bainha de mielina, ela se dá de uma forma mais rápida, porque ela é saltatória. Tá? No entanto, existem algumas doenças que a gente chama de doenças desmielinizantes. O que é isso? Uma doença que faz com que o neurônio perca a bainha de mielina. Consequentemente, se ele era mielinizado, se ele tinha bainha de mielina, agora ele não tem mais, haverá um comprometimento na transmissão desse impulso nervoso ao longo desse neurônio. Ele fica mais comprometido, tá? E aí as pessoas que apresentam esse tipo de doença começam a ter um problema nessa transmissão e começam a apresentar várias sequelas. Um exemplo dessa doença é a esclerose múltipla. Alguém já ouviu falar nessa doença? Sim. Já ouviu falar? Já. Então, a doença esclerose múltipla é uma doença que é chamada de desmielinizante, onde a pessoa ela perde a bainha de mielina nesse neurônio, tá? E daí a passagem do impulso nervoso fica mais comprometida. Então, ela começa a apresentar uma série de sequelas, como pode perder a visão, pode perder o movimento das pernas, perde o controle sobre o esfíncter, tá? Então, ela não consegue mais controlar esse mecanismo da urina, né, naturalmente. Então, ela vai sofrendo com essas sequelas, porque está acontecendo uma lesão a esse tecido, tá? É uma doença que não tem cura, tem tratamento, estabiliza-se por uma época, mas a tendência dela ela é uma doença degenerativa, então a tendência é ir aumentando até que chega uma hora que não há o que se fazer e a pessoa vai a óbito em razão da esclerose múltipla, tá? Então, ela é uma doença que a gente chama de desmielinizante, porque promove a perda da bainha de mielina e comprometendo a transmissão ali dos impulsos nervosos, tá? Aqui nós temos representados, mais uma vez, a transmissão desses impulsos, tá? Então, aqui nós vimos esse neurônio aqui. Então, ele está em repouso. E aí, como é que eu sei que ele está em repouso? Porque do lado de fora, olha só, está positivo e do lado de dentro está negativo, tá bom? Do lado de fora positivo, do lado de dentro negativo. Então, ele está em repouso. À medida que ele foi excitado, que ele foi estimulado, haverá uma inversão nas cargas. Então, passa-se positivo a ser aqui dentro, olha aqui, passa positivo aqui dentro, e negativo, a carga negativa passa aqui para fora. Então, o estímulo aumenta a entrada de sódio, invertendo a polaridade. O que é isso? Uma despolarização, como eu falei para vocês. Aqui embaixo a gente tem o desenho dele, em repouso, aqui ele está em repouso, vocês estão vendo as cargas positivas do lado de fora. Ele recebeu o estímulo, aí olha o que eu falei para vocês. Região por região. Primeiro essa aqui, ó. Né? Então, despolariza. Aí o impulso passou, ela repolariza. Aí ele passou para frente. Aí essa região aqui agora da frente, ela vai despolarizar, ó, como está representado aqui na figura abaixo. Até passar por todo o neurônio e ser transferido para o próximo neurônio. Então, ele vai fazendo isso até chegar no centro de processamento.
tá? Que pode ser a medula espinhal ou pode ser lá no encéfalo do camarada, ok? Aqui nós temos uma representação do que eu falei para vocês, ó, um esqueminha, uma animação, e vocês estão vendo aí, ó, é isso que vai acontecendo o impulso, ó. Então vocês vão ver aqui, ó, impulso nervoso, ó, impulso nervoso, enquanto ele vai passando, então aqui ele está em repouso, o neurônio. Recebeu o impulso, ó, despolarizou tudo, depois o sódio volta e repolariza, ó. É esse movimento que vai acontecendo mediante a passagem do impulso nervoso, tá? Então, minhas queridas e meus queridos, essas são as características aí do tecido nervoso, tá? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida aí? Tem? Tem? Alguma dúvida em relação a esse tecido? Tem, gente? Alguma dúvida? Então, a aula passada não consegui participar, aí eu assisti a aula no AVA e eu fiquei com uma dúvida da aula passada, que é sobre os basófilos. Então, Se, da aula passada não foi tecido sanguíneo, foi tecido muscular. então você ainda não A postou do muscular no não, eu AVA. vou mandar pro rapaz editar para mim. Vou mandar agora. Tava separando isso aqui agora para mandar para ele. Não, mas não tem problema, você ficou com uma dúvida nos basófilos. Beleza, que é da semana retrasada, pode falar. Eu queria saber se quem é alérgico. Peraí só um minuto que minha gata deu a louca aqui. Eu queria saber se quem é alérgico a muitas substâncias, se os basófilos eles têm algum tipo de deficiência ou se essa pessoa ela tem em maior quantidade na corrente sanguínea. Na realidade, o processo alérgico ele está relacionado a um mecanismo que a gente chama de sensibilização. Tá? Então, a pessoa que é alérgica a uma substância, ele é alérgico porque ele foi sensibilizado por essa substância. Tá? Essa substância que a gente chama ela de alérgeno, ela foi capaz de promover uma excitação do sistema imunológico. E aí o sistema imunológico dela vai produzir algumas proteínas, glicoproteínas que a gente chama de anticorpos do tipo E, IgE, tá? E aí esses anticorpos eles se ligam à superfície dos basófilos. E aí a partir desse momento, então, o basófilo ele está sensibilizado. Então essa pessoa agora ela vai um outro momento, quando ela receber essa substância novamente, vai acontecer o que a gente chama de desencadeamento, ou seja, culminando nessa resposta alérgica, entendeu? É isso que acontece. Ah, Tá? tá, entendi. Então é basicamente isso, tá? Mais alguma Tá, dúvida? Por nada, mais alguma dúvida? só isso. Eu queria saber, quer dizer, eu queria que você desse um exemplo de alguma região que tem esse. Como é que chama? Esse nervo com a bainha e o que não tem a bainha. Então, na verdade, o que acontece é que eles são distribuídos de forma equânime, entendeu? Então, geralmente, estruturas que dependem de uma resposta mais rápida, mais imediata, elas são dotadas de um maior número de neurônios que têm esse tipo de característica, mielinizado, né? Por quê? Porque ele precisa de uma resposta mais rápida. E a transmissão de impulso desses neurônios é do tipo saltatório, acontece ali nos nodos de Ranvier. Então, precisa de uma resposta mais rápida, tá? Então, em geral, regiões que você demandam uma resposta mais imediata, tá? Digamos assim, elas são constituídas por esse tipo de neurônios com essa característica, entendeu? Entendi. Tá bom? Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida? Alguém com mais alguma dúvida? Não havendo,
Obrigado pela presença de vocês, tá joia? Vou colocar lá na plataforma no Ava lá a atividade que eu disse, tá? E vocês se organizem para fazê-la, tá bom? E aí eu já vou agendar a nossa avaliação de nota 2, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima, tá joia? Professor, Boa noite, professor. Boa noite, tá? Alô, fiquem com Deus.